Olá, bom dia. Esse vídeo ele complementa um pouco a live que eu fiz no domingo passado, então quem não viu, vai lá na minha fanpage no Facebook e olha sobre desistir, mas eu vou falar algumas coisas diferentes daquela live, então lá tem um monte de material, tem um exercício bem importante, mas para não ficar repetitiva, então vai lá, assiste e esse vai ser diferente. O que eu vou estar falando hoje sobre a questão do desistir, né? As pessoas querem desistir de tudo. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é, quando a gente chega nessa etapa, e todo mundo passa de uma forma mais grave ou menos grave, tem gente que chega a tentar suicídio, tem gente que consegue se suicidar, e na verdade o que a gente está tentando matar, do que a gente está tentando desistir, tem a ver com dor. A gente não desiste daquilo que a gente queria, vida, felicidade, sei lá, a gente desiste da dor que a gente está vivendo quando a gente está querendo alguma coisa. Então, às vezes a gente quer sentir alegria e tem tanta coisa pesada acontecendo. Às vezes a gente batalhou tanto e não conseguiu aquilo que queria, sei lá, uma chance de emprego, um relacionamento, uma família feliz ou coisa do gênero, e aí vem essa sensação de acabar tudo, de desistir. Eu acho que você precisa primeiro entender que você está desistindo por causa da dor, não por aquilo que você não conseguiu, é pela dor desse processo. Uma das formas de sair dessa dor é olhar para você e olhar todos os 5 sentidos que você tem, né? De visão, de audição, de tato, paladar, sabe? O sentir, o ver, o ouvir, o cheirar. Os sentidos é o que dão sentido na nossa vida, né? Então, às vezes, a primeira coisa que você tem que olhar é: você tomou banho hoje? Que música você está ouvindo? Você levantou da cama? O que você está comendo? Eu não sei se você sabe, mas 90% da serotonina, que é aquele hormônio que gera alegria e tudo mais, é produzida no intestino. No intestino. Significa que o que você come é total causador de alegria ou infelicidade. Por exemplo, uma pessoa enfesada é uma pessoa cheia de fezes. Quando você está trancando as merdas, é isso. Você simplesmente não está se alimentando legal. Ou às vezes você até tem uma boa comida, mas você não anda, você fica sentado o tempo todo. Então, às vezes a gente precisa cuidar desses sentidos do nosso organismo enquanto um todo. Tipo assim, o que eu estou alimentando os meus olhos e os meus ouvidos? Que tipo de programa eu estou vendo na TV? Sabe? Ou lendo, ou indo na internet olhar. Eu estou me alimentando disso, gente. Então tem um alimento físico, que é muito importante, porque teu intestino vai absorver as coisas, é no intestino que a gente absorve, secreta hormônios, cria hormônios e tudo mais. Então é importante esse alimento físico, mas o alimento emocional, o alimento mental, o que eu estou alimentando o meu corpo, né? E às vezes a gente precisa exatamente disso, criar uma regra, criar um hábito, mesmo que no primeiro momento, para quem está numa dificuldade muito grande, quem teve perdas, quem pensa em suicídio e tudo mais, é realmente difícil fazer algum movimento, mas pequenininho, devagarinho, 1% a cada dia, se não for 1% a cada dia, que seja 1% a cada semana, mas em vez de aterrar e afundar mais, por que não reagir um pouquinho? É muito importante essa reação, que seja um banho um pouco mais demorado, uma roupa limpa, uma cama limpa, um quarto arrumado, você não está conseguindo? Pede ajuda. Gente, mas a minha família não ajuda. Certo, mas contrata então alguém. Não tem ninguém que te ajuda? Contrata. Mas eu não tenho dinheiro. Troca. O que você pode dar em troca de alguém que de repente vai arrumar a sua casa? Sabe? De repente você tem uma coisa na casa que a pessoa queira. A gente arranja muita desculpa. E eu vou colocar da seguinte forma para isso que eu estou falando. Pense da seguinte forma: em vez de você pensar em se suicidar ou coisa parecida, pense que se você tivesse apenas 6 meses de vida, que você tivesse agora uma doença grave, tem 6 meses de vida, que vida você quer viver? Uma vida sentada esperando a morte chegar? Ou aproveitar os últimos instantes para andar, para respirar, para de repente comer alguma coisa, para falar alguma coisa para as pessoas, para deixar tudo pronto para então você morrer daqui 6 meses? Se você está no estado grave, às vezes você tem que pensar daqui a 1 mês você vai morrer, porque em estado grave as pessoas 6 meses elas acham que não vão resistir mesmo, né? Querem antes. Mas se não houvesse amanhã, o que você faria hoje?
Se você está nas últimas horas de vida, o que você faria nas últimas horas de vida? Só fecharia os olhos. Só fecharia os olhos. É porque então você não quer viver. Eu entendo que existe esse sentimento. Eu entendo que todo mundo passa por esse sentimento em algum momento, não necessariamente tirar a vida, mas de cansaço, de estresse, de pensar o que eu estou fazendo aqui, o que adianta eu fazer mais alguma coisa. Eu entendo que exista isso. O que eu não entendo é que você deixe que só isso tome conta de você. O que eu não entendo é você olhar como se isso fosse você. Não, você está com isso, você não é isso. Você está com, sei lá, depressão, tristeza, amargura, cansaço, estresse, mas você não é esse cansaço, amargura, estresse, depressão. Você pode estar com isso, e isso significa uma parte de você está contaminada, mas não é todo você. Você é feito de energia, então não é que você não tem energia, mas é que toda a energia está sustentando alguma coisa. Mas o que você escolheu sustentar? Você escolheu sustentar essa tristeza, esse peso, ou você tem uma faísca, uma pequena coisa que você pode olhar e fazer diferente? Eu não consigo sair da cama, vira, deita com a cabeça para os pés da cama e vai fazer diferente. É certo? Você muda sensações neurológicas quando você faz qualquer coisa diferente na sua vida. Eu não consigo caminhar. Bom, sobe e desce a escada 2, 3 vezes, só para oxigenar um pouco mais. Respira, não levanta da cama, então respira fundo, porque oxigenar muda estado, muda muita coisa. Beba mais água, tente comer uma coisa saudável, peça ajuda, veja um terapeuta se a situação é grave, mas assim, digamos, vamos lá, vamos inventar de novo. Eu tenho 6 meses de vida e nesses 6 meses eu quero que vale a pena. Eu quero viver o que eu não vivi a vida toda. Aí você diz, mas eu não consigo, eu não tenho. Não, você tem isso. Você é aquele espermatozoide entre milhares de espermatozoides que fecundou o óvulo da sua mãe. Você é guerreiro por nascença. Você era um bebê totalmente frágil que aprendeu a caminhar, a falar e lidar com todas as dificuldades. Porque tem pessoas que não têm pernas, não têm braços, tem gente que é só tronco e tá dando palestra por aí. Tem pessoas com doenças raríssimas, tem pessoas com câncer e estão lutando pela vida. Daí você diz, eu sei, eu sou uma porcaria. Não, você não é uma porcaria. Você só não descobriu tudo que você é. E tá na hora de tentar fazer isso, tá na hora de tentar reagir de alguma forma. E mais um detalhe, a gente tem tipo protocolos, a gente tem receitas para chegar em depressão, e a gente tem receitas para chegar em ansiedade, a gente tem receita para tristeza. É só você avaliar cada passo que você deu para chegar ali. Por exemplo, não estava comendo, as amizades que você tinha, uma discussão que aconteceu, a mágoa que você guardou. Tem um conjunto de coisas que levou você a chegar a esse processo. Exatamente o caminho inverso que vai te tirar disso. Então pense bem, o que te levou lá? Quais são as músicas, as comidas, o tempo de cama, o não arrumar, o acumular bagunça, o que te levou? Qual foi a receita que você usou para entrar nisso? Porque a receita inversa te ajuda a sair disso. Então não desiste de você, porque você não é isso, você está com isso. Sabe? E vale a pena, gente, vale a pena. E assim, um pedido que eu vou fazer, quando você se der conta como é que é o seu processo, pense em ajudar mais pessoas. Porque às vezes isso é exatamente o caminho de saída, né? Eu tô mal, mas eu vou fazer um trabalho voluntário. Eu vou no hospital, na maternidade, eu vou na ala do câncer, eu vou em lugares onde tem gente pior que eu. Para me comparar? Não, não é para você se comparar, é para você fazer bem a outros. Porque às vezes a gente não consegue pra gente, porque a gente acha que não merece, que não vai dar certo. Mas tem tanta gente que uma palavra amiga, sabe, uma leitura para um cego, ajudar uma criança a contar uma história. Vai com um livrinho de história, compra usado, pega da sobrinha e vai no hospital ler historinha para criança. Vai fazer isso. Outra coisa que ajuda muito, gente, pet, né? Bichinhos de estimação. E se você não quer, porque você não tem tempo para tem quantos abrigos de animais que você pode ir lá e fazer carinho nos bichinhos, sabe? Então, você não precisa gastar com um monte de coisa. Você pode ir de graça fazer um trabalho, doar seu tempo no fim de semana e vai lá numa associação de proteção a animais, ou de crianças, ou hospital. Faz alguma coisa pro outro que ajuda muito a você olhar o mundo de forma diferente. E, inclusive, entrar numa coisa que é uma das coisas mais importantes, na gratidão. Porque às vezes a gente precisa olhar o quanto o mundo
precisa de ajuda para descobrir o quanto a gente tem para dar. E esse é o potencial, é quando você descobre o que você tem para dar. Então pensa a respeito. Não desiste de você. Desiste dessa parte que você não está gostando. Desiste dessa dor fazendo alguma outra coisa. Mas ser vítima é esperar que algo chegue para você. E não, as coisas que vêm fácil, que foi o começo desse vídeo, a gente não quer. Então pensa bem, porque para você ser campeão, você vai ter que enfrentar coisas. Começa hoje, começa agora. Beijo para você. No domingo, 6h30, na minha fanpage no Facebook, tem live. Espero você lá. Beijo, beijo, beijo.